todos os bens que Deus preparou e estabeleceu na criação para dá-los às criaturas, estão suspensos à espera daquelas que devem retornar à ordem primordial. E isso ele está fazendo primeiro em Luísa, 28 de fevereiro de 1924. Enquanto eu rezava, sentia o meu amável Jesus no meu interior. Ora rezava, ora sofria, e ora, como se estivesse operando, chamava-me frequentemente pelo nome. E eu lhe disse: Jesus, que queres? Que estás fazendo? Parece-me que estás muito ocupado e sofres muito, e enquanto me chamas, puxado pelas tuas ocupações, esqueceste de que me chamaste e nada me dizes? E Jesus, filha minha, estou tão ocupado em ti, porque estou desenvolvendo toda a obra do viver no meu querer. É necessário que eu a realize primeiro em ti, e enquanto a realizo, uno todo o teu interior à luz interminável da minha vontade, a fim de que a tua pequena vontade humana fique encadeada e nela tome o seu lugar, e expandindo-se nela, receba todo o bem que a divina vontade quer dar à vontade humana. Deves saber que quando a divindade decretou a criação, colocou fora de si tudo o que devia dar à criatura, os dons, as graças, as carícias, os beijos, o amor, que devia manifestar-lhe, assim como colocou fora o sol, as estrelas, o céu azul e todo o restante. Assim também colocou fora todos os dons com que devia enriquecer as almas. Ora, quando o homem se subtraiu à vontade suprema, rejeitou todos esses dons, mas a divindade não os recolheu para si. Deixou-os suspensos na sua vontade, esperando que a vontade humana se unisse novamente à sua e entrasse na ordem primeira, por ela criada, para colocar em corrente com a natureza humana os dons por ela estabelecidos. Assim estão suspensas, na minha vontade, todas as finezas de amor, os beijos, as carícias, os dons, as comunicações e os meus inocentes entretenimentos, que eu devia seguir com Adão, se ele não tivesse pecado. A minha vontade quer aliviar-se desses cumes de bens que havia estabelecido dar às criaturas. E por isso quero estabelecer a lei do viver no meu querer, para colocar em vigor, entre Criador e criatura, todos esses bens suspensos. Por isso estou trabalhando em ti, para reordenar a tua vontade com a divina, a fim de que eu possa dar início e pôr em corrente os tantos bens que até agora estão suspensos entre Criador e criatura. Interessa-me tanto esse reordenamento da vontade humana com a divina e que ela viva completamente nela, que enquanto isso não se realiza, sinto-me como se a criação não tivesse alcançado a minha finalidade primária. Afinal, eu não criei a criação porque
dela tivesse necessidade. Eu era mais que suficientemente feliz em mim mesmo. Se a criei, foi somente porque aos muitos bens que continhamos em nós mesmos, queríamos um deleite fora de nós. Por isso tudo foi criado, e no intenso transbordamento do mais puro amor nosso, emanamos do nosso sopro onipotente essa criatura, para podermos entretermos-nos com ela, e que ela se felicitasse conosco e com todas as coisas por nós criadas, por amor dela. Ora, não foi destruir a nossa finalidade o fato de que aquele que devia servir-se de tudo apenas para nos alegrar e entreter-se conosco, ao se subtrair à nossa vontade, serviu-nos de amarguras? E afastando-se de nós, em vez de entreter-se conosco, entreteve-se com as coisas por nós criadas, com as suas próprias paixões, e a nós deixou de lado. Não foi isso inverter a finalidade de toda a criação? Vê então como é necessário que tomemos de volta os nossos direitos e que a criatura volte ao nosso seio para recomeçarmos os nossos inocentes entretenimentos, mas deve voltar ao ponto onde o homem deu início à nossa dor e unir-se com nó indissolúvel à nossa vontade eterna. Deve deixar a sua para viver da nossa. Por isso, estou trabalhando na tua alma e tu segue o trabalho do teu Jesus, que quer colocar em corrente os dons e as graças suspensas que estão na minha vontade. Em virtude da luz da sua divina vontade, Jesus se estendia a todos e a tudo. Só quem vive nela pode fazer o mesmo. Esta geração dos filhos legítimos, que conservam em si íntegro o fim da criação, serão como aqueles primeiros criados por Deus. 2 de março de 1924. Estava pensando em como podia suceder que o meu doce Jesus, como pensava, falava, operava e tudo mais, estendesse os seus pensamentos em cada pensamento da criatura, em cada palavra e obra. E o meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, nada há de que se maravilhar com isso. Em mim estava a divindade, com a luz interminável da sua vontade eterna. Nesta luz eu enxergava de modo facilimo cada pensamento, palavra, palpitação e ato das criaturas, e como eu pensava, a luz que eu continha levava o meu pensamento em cada pensamento das criaturas, e assim a minha palavra e tudo o mais que eu fazia e sofria. Vê também o sol, possui esta virtude. A sua luz é uma só, e no entanto, quantos permanecem inundados por essa mesma luz? Se pudesse ver todo o interior do homem, pensamentos, palpitações, afetos, como a luz invade cada um,
Assim ela faria correr a sua luz em cada pensamento, palpitação e outras coisas. Ora, se isso pode fazer a luz do sol sem descer do alto para baixo, para dar a cada um o seu calor e a sua luz, e no entanto, não é senão sombra da minha luz, quanto mais o posso fazer eu, que contenho luz imensa e interminável, e depois a minha divina vontade, que contém essa virtude. Como a alma entra no meu querer, assim se abre a corrente da luz que a minha vontade contém, e a minha luz, invadindo todos, comunica a cada um o pensamento, a palavra, o ato que entrou na corrente da sua luz. Por isso, não há coisa mais sublime, mais extensa, mais divina, mais santa do que viver no meu querer. A geração dos seus atos é incalculável. Assim, a alma, quando não está unida à minha vontade, nem entra nela, não dá a voltinha, nem abre a corrente da sua luz interminável. Portanto, tudo quanto faz permanece pessoal ou individual. O seu bem, a sua oração, é como aquela pequena luz que se usa nos quartos, que não possui a virtude de iluminar todos os recantos da casa, e muito menos pode iluminar o exterior. E se falta o óleo, isto é, a continuidade dos seus atos, a pequena luz se apaga e permanece na escuridão. Ora, enquanto me fundia no eterno querer divino, pondo-me à frente de todos, para poder levar como primeira de todos os atos das criaturas à divina majestade, a retribuição de tudo, o amor das criaturas. E enquanto fazia, pensava comigo: como pode ser que eu possa anteceder a todos, sendo que nasci depois de tantas gerações, no máximo? Deveria me colocar no meio, entre as gerações passadas e as futuras, que virão. Antes, por minha indignidade, deveria me colocar em último e atrás de todos. E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, toda a criação foi feita para que todos fizessem a minha vontade. A vida das criaturas deveria correr no meu querer. Como corre o sangue nas veias, deveriam viver nele, como meus verdadeiros filhos. Nada do que me pertencia lhes devia ser estranho. Eu deveria ser o seu terno e amante pai, e eles deveriam ser meus ternos e amante filhos. Ora, como esse era o fim da criação, ainda que as outras gerações tenham vindo antes, isso não conta. Serão colocadas depois, e a minha vontade colocará em primeiro lugar aqueles que foram e serão fiéis em conservar íntegro o fim pelo qual foram criados. Estes, quer venham antes, quer depois, ocuparão a primeira ordem diante da divindade, por haverem mantido o fim da criação. Serão distintos entre todos e marcados, como por uma gema fúlgida, com a aureola da nossa vontade, e todos lhes darão livre passagem para que ocupem o seu primeiro lugar de honra.
Não há de que se maravilhar com isso? Também neste baixo mundo acontece assim. Suponha um rei, em meio à sua corte, ministros, deputados, exércitos, vai o seu filho, príncipezinho, e ainda que todos os outros sejam grandes, quem não dá livre passagem ao pequeno príncipe, que toma o seu lugar de honra ao lado do rei, seu pai? Quem trata com o rei com aquela intimidade digna de um filho? Quem ousaria censurar esse rei e esse filho? Porque, ainda que este filho seja o menor de todos, eleva-se sobre todos e toma o seu lugar primário e legítimo junto ao rei, seu pai. Certamente, ninguém. Pelo contrário, todos respeitariam o direito do pequeno príncipe. Desce ainda mais. Suponha uma família, um filho nasce primeiro, mas não quis ocupar-se em fazer a vontade do pai, nem quis estudar, nem trabalhar. Permaneceu quase entorpecido em sua ociosidade, formando a dor do pai. Nasce outro filho, e este, embora mais novo, faz a vontade do pai. Estuda, torna-se um professor digno de ocupar os mais altos cargos. Ora, quem é o primeiro naquela família? Quem recebe o seu lugar de honra junto ao pai? Não será talvez o último que nasceu? Assim, filha minha, só aqueles que tiverem conservado em si íntegro o fim da criação serão meus verdadeiros filhos legítimos. Ao fazerem a minha vontade, conservarão em si o sangue puro do seu Pai Celeste, o qual lhes deu todos os traços da sua semelhança, de modo que será muito fácil reconhecê-los como nossos legítimos filhos. A nossa vontade os conservará nobres, puros, frescos, todos amor por aquele que os criou, e como filhos nossos, que sempre estiveram em nossa vontade e jamais deram vida à própria vontade, serão como os primeiros criados por nós, que nos darão a glória, a honra do fim pelo qual todas as coisas foram criadas. Por isso, o mundo não pode acabar. Esperamos a geração dos nossos filhos, que, vivendo no nosso querer, nos darão a glória das nossas obras. Esses terão como vida apenas o meu querer. Será tão natural neles fazer a divina vontade, espontaneamente, sem esforço, como é natural palpitar o respirar, a circulação do sangue. Assim, não a terão como lei, porque as leis são para os rebeldes, mas como vida, como honra, como princípio e como fim. Portanto, filha minha, que só a minha vontade te esteja no coração. Não queiras tomar pensamento com outra coisa. Se queres que o teu Jesus cumpra em ti e encerre em ti o fim de toda a criação, o verdadeiro amor não sabe esconder da pessoa amada nada do quanto há no coração. A luz imensa da divina vontade contém e conduz tudo, penas e alegrias, para realizar o seu labor. Assim fez em Jesus e assim faz na alma. 13 de março de 1924. Sentia-me morrer pela privação do meu doce Jesus. Então,
Depois de muito penar, ele se moveu em meu interior e me fez participante de suas penas, mas tanto que me sentia sufocar. Sentia o estertor da agonia e, contudo, eu mesma não sei dizer quem era a causa das minhas penas. Sentia-me só numa luz imensa, e essa luz se convertia em pena para mim. Então, depois de ter de algum modo sofrido, meu amável Jesus me disse: Filha minha, por isso não queria vir, porque eram tantas as penas que eu sofria, e vindo a ti, como fiel inseparável de mim, o meu amor me teria levado a fazer-te delas participante, e eu vendo-te sofrer, teria sofrido ao ver-te penar por minha causa. E eu, meu Jesus, como tu te mudaste, vê-se que não queres sofrer mais junto comigo. Queres agir sozinho. De resto, se não sou mais digna de sofrer junto contigo, não te escondas, mas vem sem me fazer sofrer. É verdade que será um cravo demasiado transpassante para eu não tomar parte nas tuas penas, mas será menos doloroso do que a tua privação. E Jesus, filha minha, tu não conheces a natureza do verdadeiro amor, e por isso falas assim. O verdadeiro amor não sabe esconder nada da pessoa amada, nem as alegrias, nem as penas, também por um pensamento doloroso, por uma fibra do coração que esconde e não derrama na pessoa amada. Sente-se como dividido dela, descontente, inquieto, e até que derrame em quem ama todo o seu coração. Não lhe é dado encontrar repouso. Assim, vir e não derramar em ti todo o meu coração, as minhas penas, as minhas alegrias, a ingratidão dos homens, seria para mim demasiado duro. Contentar-me-ia antes de permanecer como oculto no fundo da tua alma, a vir e não te pôr a par das minhas penas e dos meus mais íntimos segredos. Portanto, contentar-me-ei de sofrer ao ver-te sofrer, antes que não derrame em ti todo o meu coração. E eu, meu Jesus, perdoa-me. Disse isso porque tu dissestes que sofrias ao ver-me penar, mas nunca seja que haja coisa que nos torne divididos no amor. Qualquer pena antes, mas divididos jamais. E Jesus acrescentou: Não temas, filha minha. Onde está a minha vontade, não pode haver separação no amor. De fato, eu não te fiz nada. Foi a luz da minha vontade que te fez sofrer. Ela, penetrando em ti como luz puríssima, te levava as minhas penas até as fibras mais íntimas do teu coração. A minha vontade é mais penetrante que qualquer ferro, cravos, espinhos e flagelos. Ela, como luz puríssima, na sua imensidade, vê e recolhe tudo. Portanto, contém a potência de todas as dores, e ao fazer penetrar a sua luz na alma, leva as penas que quer. Assim, sendo a tua vontade e a minha uma só, a corrente da sua luz te levava as minhas penas. Assim operava
a minha divina vontade na minha humanidade. A sua luz puríssima levava-me apenas a cada respiro, a cada palpitação, a cada movimento, em toda a minha pessoa. A ela nada era oculto, nem daquilo que se requeria para reintegrar a glória do Pai da parte das criaturas, nem das ofensas destas, nem do que se requeria para colocá-las a salvo. Portanto, nada me poupava. A sua luz puríssima me crucificava as fibras mais íntimas, as minhas palpitações de fogo, de modo que me tornava o crucificado contínuo. Mas não só as mãos e os pés, mas a sua luz, esquadrinhando-me totalmente, me crucificava as menores partículas da minha pessoa. Ah, se soubessem as criaturas o que fez sofrer a minha divina vontade, a minha humanidade, por amor delas, como por um poderoso imã ficariam atraídas a me amar. Mas não podem por agora, porque têm o gosto rude e profanado pela vontade humana, e não saboreariam os doces frutos das penas da divina vontade. Tanto mais que, vivendo no baixo da vontade humana, não compreenderiam a altura, a potência, a aptidão, os bens que contém a divina vontade. Mas virá o tempo, quando a vontade suprema, fazendo-se caminho entre as criaturas e dando-se a compreender melhor, manifestará as penas que a minha vontade eterna fez sofrer a minha humanidade. Por isso, quando a luz da minha vontade corre em ti, deixa-te esquadrinhar por ela, para que cumpra em ti a sua obra perfeita e plena. E se não me vês com frequência, não te aflijas. São os novos eventos que se preparam e coisas imprevistas para o pobre mundo, mas a luz da minha vontade nunca te faltará. Depois disso, o meu amável Jesus desapareceu-me e eu me sentia como submergida na sua vontade. A minha pobre pequenez, eu a sentia em contraste com a grandeza, a altura e a imensidade divina. A minha miséria eu a sentia ao toque das riquezas divinas. A minha feiura tocava a beleza eterna, de modo que, na sua vontade, eu vivia aos reflexos de Deus. E enquanto eu recebia tudo dele, encontrava tudo e levava toda a criação, como em meu seio, aos pés da eterna majestade. Parecia-me que, na sua vontade, eu não fazia outra coisa senão subir ao céu e descer à terra para subir de novo, para levar todas as gerações, para amá-lo por todos e fazê-lo ser amado por todos. Assim, enquanto fazia isso, o meu Jesus se fez ver de novo e me disse: Filha minha, como é belo e deleitável ver a criatura viver no nosso querer. Vive aos nossos reflexos, e enquanto vive dos nossos reflexos, absorve em si a semelhança do seu Criador, de modo que se embeleza, se enriquece, se engrandece tanto, que pode tomar todos e levar-nos tudo,
e colhe de nós tanto amor que pode amar-nos por todos, e nós encontramos tudo nela. Todo o nosso amor posto fora na criação, a nossa satisfação, o nosso contentamento, o retorno das nossas obras. Tal e tanto é o nosso amor para com a alma que vive no nosso querer, que aquilo que nós somos por natureza, a alma, o se torna em virtude da nossa vontade. Tudo derramamos nela, nem sequer uma fibra e deixamos que não seja preenchida do nosso. Enchemo-la tanto até transbordar, formando rios e mares divinos ao seu redor. E nesses mares nós descemos a divertir-nos e contemplamos com amor as nossas obras, sentindo-nos completamente glorificados. Por isso, filha minha, vive na luz puríssima da minha vontade. Se queres que o teu Jesus repita de novo aquela palavra que disse ao criar o homem, em virtude da nossa vontade, façamos esta alma a nossa imagem e semelhança. Livro do Céu, volume 16, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.